Olá pessoal, tudo bem? Por esses dias, um colega comentou em um dos vídeos aqui do canal o seguinte: ele falou, professor, por que você não faz um IP amarelo num fundo de céu azul? Ele foi bem específico, IP amarelo num fundo de céu azul. Eu falei, beleza, e fiquei com aquilo na cabeça e hoje resolvi justamente fazer um IP amarelo num fundo de céu azul. E aqui nessa tela, vocês estão vendo, ela não está arriscada, é uma tela 20x20. Eu farei um IP amarelo, um estudo de IP amarelo num fundo de céu azul. E vou fazer isso aqui, ó, com tinta acrílica. Estou misturando aqui o azul cobalto com o branco, tá? Não estou usando diluente nem nada. E eu vou delimitar mais ou menos aqui, ó. Daqui para baixo vai ser o chão e daqui para cima vai ser o céu. Céu azul, então tem que ser bem específico. Céu azul. Aqui é o seguinte, eu sempre falo, né? Sempre deixo que o que o pessoal comenta, né? O que os colegas aqui comentam, a gente deixa numa lista e aos poucos a gente vai fazendo. E não vai ser diferente com esse aqui, um IP amarelo num fundo de céu azul. Só que é o seguinte, ó, eu vou fazer um azul aqui um pouco mesclado. Ó, joguei, agora eu já vou dar uma clareadinha com branco, por quê? Depois quando a gente jogar o IP e deixar as partes vazadinhas ali, fica bacana também, tá? Então é bom dar uma mescladinha, não só deixar chapado não. Ó, vou vir aqui. E é sem risco mesmo, vocês viram que eu vou fazer tudo no pincel aqui, vou desenhar tudo no pincel e já vou mandar ver aqui para vocês um estudo de pé amarelo num fundo de céu azul. E quando, no futuro, né, quando você estiver pintando sua tela, falar, pô, quero ver como é que faz um IP amarelo. Vou acrescentar o IP amarelo aqui, lembre-se dessa referência. Vai estar aqui para vocês poderem usufruir e utilizar quando quiserem. Ó, vou escurecer um pouco mais aqui. Guarda noturno passando aí para prestigiar o nosso trabalho. Para quem não sabe, quem está chegando agora, pessoal, eu gravo aqui na minha garagem. É uma maneira bem intimista aqui, ó. Vou escurecer um pouco mais também, deixar mesclado. E aqui, como é uma garagem, né, o meu ateliê funciona aqui. Nós estamos sujeitos aí aos barulhos externos aí da rua. Apesar que hoje está bem tranquilo, já é bem tarde da noite, eu estou gravando aqui, mas passo guarda noturno, de repente uma moto, enfim, e por aí vai. Ó, não vou fazer nuvem, só vou deixar manchado mesmo. Porque céu azul é céu azul, né? Só deixei um pouquinho manchado, justamente para não ficar chapado de tudo, né? E agora nós vamos começar, eu vou começar a fazer o tronco do IP para vocês aqui. Eu vou deixar essa tinta secar um pouquinho, tá? E aí eu já vou começar a fazer o tronco do IP aqui para nós, beleza? Pessoal, o tronco do IP, ele geralmente é bem escuro, né? Então eu vou colocar aqui, ó, um pouco de violeta permanente escuro e vou colocar também um pouquinho de sombra natural. Lembrando, eu estou trabalhando com tinta acrílica. Ó, coloquei um pouquinho de cada, né? Não exagerei, que nem exagerei aqui, ó, vai sobrar tinta. O professor já desperdiçando material. Vou misturar os dois aqui, ó, sombra natural com violeta permanente escuro. Esse pincel aqui é o Condor 441, número 10. E eu vou começar a fazer aqui, ó, o tronco do nosso IP aqui, ó. O fundo ainda não secou completamente do azul, mas não tem problema. Tronquinho aqui do IP. Vou dando umas falhadinhas aqui nele. Vou puxar para cá.
Aqui depois eu vou, na parte de baixo, eu vou fazer bonitinho ali a nossa parte de grama, tal e tudo mais. Nesse momento aqui não, eu só vou aqui mesmo desenhar o tronco do ipê. Vou começar a puxar aqui uns galhos. Aí você vai falar, nossa, mas já vai puxar os galhos, professor? Já, porque é o seguinte, como nós estamos trabalhando com tinta acrílica e ela seca rápido, eu já vou deixar riscado, que facilita a minha vida depois, quando eu começar a jogar as partes das copas do ipê. E detalhe, hoje eu não vou utilizar o pincel de copinho, eu vou trabalhar só com esse cara aqui, tá? Eu sempre falo nos vídeos assim, você pode utilizar o canto do pincel chato e tal, e eu acabo utilizando o pincel de copinho. Então, eu vou hoje fazer esse estudo aqui com pincel chato para mostrar para vocês como que dá para trabalhar com pincel chato. Aqui assim. Boa parte disso que eu estou fazendo aqui vai desaparecer, tá? Na hora que a gente jogar as folhas por cima aqui, né? As flores do ipê. Porém, é importante porque algumas partes vão ficar aparecendo e depois eu trabalho esses contornos aí. Ó. Aqui já está secando. Beleza? Vocês viram que essa parte aqui é um pouquinho maior, ela dá uma afinadinha e saem vários galinhos aqui para cima. Os galhos do ipê também são bem escuros. Então já vou deixando no formatinho ali. Vou puxar um para cá. Como eu vou querer trabalhar depois as copinhas do ipê. O intuito desse vídeo aqui também, galera, é fazer numa boa, porque eu quero passar o máximo de informação possível, tá? Como sempre, né? Nós trabalhamos assim. Para quem está chegando agora, novamente eu vou falar, esse é um canal onde nós nos preocupamos de fato em ensinar, né? Por isso que a gente fala bastante, a gente explica bastante, para que você possa assimilar tudo na hora de pintar e conseguir ter um bom efeito aí com as suas pinturas. Ó, bom, já fiz aqui o galinho, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou me antecipar um pouco aqui, eu limpei o pincel, eu vou colocar aqui do lado e novamente vai sobrar tinta pra caramba aqui, ó. Coloquei um pouquinho do amarelo de cádmio escuro. Vou pegar um pouquinho do sombra aqui, ó, vou misturar o sombra e o violeta aqui. Essa cor aqui, ó, de leve. Deixa eu ver se vai ficar legal. Não, tá muito escuro ainda. Eu vou misturar um pouco de branco. Eu vou fazer uma luz de leve aqui no tronco, ó, com essa mistura de sombra, amarelo de cádmio escuro, e tem até um pouco de violeta também, é mais a parte de baixo aqui, ó. À medida que sobe ali, eu vou escurecer, porque é a parte onde vai pegar a sombra, né? Aqui a sombra, mas aqui embaixo tem que ter um pouquinho de luz, afinal de contas o tronco não pode ser só escurão assim, ó. Bem de leve, ó. Ó que bonitinho que fica, né? Por enquanto temos só um fundo azul, um tronquinho, alguns galinhos aí, enfim, uma arvorezinha seca. E agora, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai começar a dar vida nessa árvore. Vida. A gente vai começar a colocar todas as copinhas aí, o fundo das copinhas do ipê. Vocês vão ver como a gente vai fazer isso bem legal. Bom, pessoal, agora é o seguinte, eu vou colocar aqui do lado, ó, um pouco mais de amarelo de cádmio escuro, tá? E eu vou colocar um pouquinho mais de sombra. Por quê? Para fazer, para que você obtenha volume, você não pode ir direto no amarelo. Ah, já vou jogar o amarelo aqui. Não. Você tem que jogar um fundo, depois jogar uma camada
Depois outra camada, ou às vezes até mais. Eu vou trabalhar com 3 camadas, mas você poderia trabalhar com mais se você achar legal. Ó, amarelo de cádmio escuro com sombra. Fiz aqui, ó, perdão. Fiz aqui a mistura, vou tirar o excesso aqui do pincel. E eu vou começar a desenhar aqui, ó, as copinhas. Detalhe, cantinho do pincel, ó, eu venho aqui e vou fazendo isso, ó. Estou começando por aqui, poderia começar pelo outro lado, enfim. O importante já é eu ressaltar aqui para vocês o seguinte. O IP, para ficar legal, você não pode fazer ele certinho. Ele tem que ser uma parte maior, uma parte um pouco menor, enfim. Por quê? Porque na natureza as coisas não são regulares. É tudo meio irregular, né? A natureza não trabalha com régua, não trabalha com nenhum instrumento de medição. Natureza é natureza. Então a gente tem que se ligar nisso na hora que estiver pintando também, ó. Vem aqui, tá vendo que eu vou deixando os vazados já no céu azul ali, que é o que vai dar beleza também depois, né? Isso acontece bastante nos IPs por aí. E aqui eu já vou arredondando, ó, a pincelada, ó. Lembrando, essa é a primeira impressão, né? Para eu já desenhar a copa da árvore para depois começar a trabalhar com as luzes. E vocês vão ver que bacana que fica o volume depois do IP com esse fundo aqui, ó. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou misturando, tá? Tô usando a tinta seca. Aqui eu vou chegar até aqui mais ou menos, ó. E aqui eu vou abaixar, é o que eu falei para vocês, ó, para deixar já meio irregular aqui, ó. E vou jogando mais. Bem aqui eu já vou fazer um fundo mais, uma quantidade um pouco maior. Sombra natural e amarelo de cádmio escuro. Deixa até um pouco sobrando ali, ó. E ó, a diferença aqui, ó. Tá vendo? Ela já vai ficando com uma outra cara aqui. Vou arredondando. Aqui assim, eu não vou subir muito, porque senão eu ia ficar toda redondinha. Ela vai ficar redonda, né? É um IP florido. É aquele IP que tá bombando de flores amarelas. Porém, eu não posso deixar ele sincronizado, eu tenho que deixar ele mais natural possível. Aqui eu vou colocar bastante, aqui eu vou fazer um cacho bem legal. Ó como vai desaparecendo os galhos que eu fiz, mas vocês vão perceber depois que é muito importante eles estarem ali, ó. Aqui eu já vou virando o pincel, tá vendo que aqui eu estava trabalhando assim, vim para cá, agora eu já estou virando. Por quê? Eu vou acompanhando o formato do IP aqui, ó. Aí eu tô olhando aqui meio de lado para não entrar na frente da câmera. E ó, como eu vou deixando vários vazados aqui, tá vendo? Que é justamente o que vai dar beleza depois do nosso IP, né? Aqui eu vou fazer assim, ó, e já vou puxando, ó. Segredinhos da pintura para você. Falei que ia trabalhar com o cantinho do pincel. Tá aqui, ó, promessa é dívida, nada de pincel de copinha hoje. Hoje trabalhamos só com o canto do pincel chato. Ó, vamos arredondar aqui. Na verdade, galera, eu já até fiz um estudo de P aqui, mas foi bem no começo, foi com tinta a óleo e também eu fiz com o pincel de copinhas, que é o Condor 285 número 12, que eu utilizo bastante. Mas hoje eu falei, não, vou fazer com o canto do pincel. Sempre falo, tá na hora de mostrar como é que faz. Ó, tá vendo? Detalhe, tá o fundo aqui, né, que eu fiz do céu, tá seco. Porque se eu não tivesse deixado secar, não ia dar para trabalhar desse jeito. E também tá seco essa parte dos galhos aí. Aqui, ó, eu não tampo, tá?
eu vou deixar esses galhos aparecendo aqui, ó. É fundamental que eu deixe esses galinhos aqui aparecendo. Depois eu dou uma reforçada neles aí se preciso for. Ó, olha que bacana, tá vendo como tá bem irregular? Uma parte lá mais alta. Aqui posso até fazer isso daqui, ó. Mas não subir muito, ó. E bem vazado, tá vendo? Dá pra ver o céu azul lá atrás. Beleza. Deixa eu bater mais aqui, mais arredondadinho. Pra cá também. E agora nós vamos começar com as primeiras impressões de luzes aí. Eu vou deixar secar um pouquinho, tá? Esse fundo que eu fiz, estou limpando o pincel aqui. E aí eu já vou voltar para nós fazermos as primeiras impressões de luz no nosso IP. Pessoal, eu deixei secar um pouquinho o fundo, mas não deixei muito. Por quê? Para eu ir trabalhando aqui já a próxima fase para vocês. E eu vou colocar aqui, ó, agora mais amarelo de cádmio escuro. Nada de amarelo de cádmio claro. Por quê? Porque essa daqui é a primeira impressão de luz, tá? Eu limpei o pincel aqui, ó, tirei o excesso, agora eu tô secando ele bonitinho e vou continuar com o Condor número 10, 441, número 10 é a referência dele, tá? Detalhe, pessoal, sempre falo isso, nós não somos patrocinados aqui no canal, tá? Nem eu, nem o professor Marcos Venelli, mas a gente fala as marcas que utilizamos aqui porque é fundamental que vocês saibam, pelo menos para ter um parâmetro. Galera, agora, ó, muito importante, eu vou começar aqui, ó, na pontinha e ó, a tinta pura e eu venho fazendo um degradê, ó, vou arredondando e fazendo um degradê, tá vendo? Venho para a próxima aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa, ó, uma copinha, ó, deixa escapar um pouquinho ali e venho puxando um degradê aqui, ó. É fundamental fazer o degradê, fundamental, porque se você não fizer, o que que acontece? Ó, coloquei muita tinta aqui, vai dosando a mão, ó. Se você não deixar esse degradê aqui, ó, não dá volume, fica chapado. O que dá volume é isso, ó, você intercalar, como aqui, ó, já vou fazer outra, tá vendo? E vou arredondando, ó. Ó. Isso é o que vai dando volume na composição. Se você pegar, vou lá e tampar tudo, você estraga tudo que você fez. Então não pode. Hoje o professor está bem didático aqui. É para dicas para iniciantes e também, de repente, para quem está chegando agora e já está começando a pintar há algum tempo e quer tirar uma dúvida aí em relação a algumas coisas ou ver o olhar de um outro artista. Ó, vou colocar um pouco mais aqui. Essas são as primeiras impressões, tá? Ó, vou fazendo aqui e vou largando a mão, deixando um pouco mais solto. Ó como vai ficando um volume ali, discretamente um volume. Depois vai entrar, obviamente, mais luz aí, né? Porque eu já vou arredondando aqui para baixo, ó. Sempre lembrando de intercalar e deixar aparecer um pouco da parte do fundo, né? Meio transparente ali. Aqui também, ó. Que é o degradê, ó. Vai puxando. Tem que aprender a trabalhar o peso da mão. Uma dica que eu dou para quem está iniciando agora na pintura é fundamental você aprender a trabalhar o peso da sua mão em relação à tela para que a tinta que você jogue, principalmente o amarelo, que é uma tinta bem transparente, que você jogue e ela fique no local. Ó. Olha como eu venho arredondando com o pincel, tá vendo? E vamos lá, ó, incansável. Ó, agora eu já arredondo para cá. Por quê?
essa luz ela vai estar presente nele todo. Por quê? Porque é uma primeira luz, que aqui eu só fiz um fundo. Agora eu estou dando uma primeira luz e depois a outra luz, aí sim eu direciono de onde está vindo a claridade, que vai ser da esquerda para a direita. Ó, redondo, tá vendo? Mas vou fazendo degradê, ó. Ó lá. Eu não cubro totalmente, ó. Não posso, porque senão eu chapo e aí já era. Aí eu perco volume. Aí tem que voltar e aprender de novo. Então, vou fazendo aqui, ó. E ó, sempre deixando os vazadinhos, tá vendo? Ali, ó. Que é o que vai dar beleza depois. Vai ajudar a dar mais beleza aí na nossa composição. Ó, arredondando pra cá. Degradê também. Aqui eu deixei bastante. Bem junto, eu vou fazer uma bem forte aqui, ó. Como se tivesse um baita caixão aqui de folhas ou flores, né? Flores de pé, né? Tava falando folha, mas não é. A mão tá bem leve, tá? A tinta aqui, ela não secou completamente. Ela tá mastigando ainda um pouquinho conforme eu vou jogando, mas não tem problema. Aí que é importante saber dosar o peso da mão. E ó, as copinhas são irregulares, tá vendo? Elas não têm sincronismo. Porque lembrando, na natureza é assim. É lógico que a gente procura deixar de uma forma bem harmônica, né? Também não vou jogar de qualquer jeito para não ficar legal, mas que aqui é uma interpretação artística, mas eu tenho que lembrar como que a natureza funciona também. E a mão leve, porque lembrando, o amarelo, independente, esses amarelos de cádmio são todos transparentes, e aí o professor deixa a mão levinha para poder dando esse efeito que vocês estão vendo aqui. Que eu vou fazer uma junção, juntar um pouquinho mais para ficar com mais volume. Ali aparecendo um pouco o fundo dos troncos ali. Deixa eu pôr mais luz aqui. Lembrando, essas são as primeiras luzes. Olha que legal que vai ficando. Que eu estou um pouco afastado. Agora eu estou vindo mais para frente aqui. Eu estou vendo como está ficando. E aí eu vou vendo onde eu tenho que acrescentar mais luz. E a Zoe está aqui fazendo os barulhinhos dela. Está se debatendo aqui. Zoe é meu pet. Todo mundo que participa aqui do canal já conhece. É uma pincher. E eu vou te falar, bagunceira, hein? Tá sempre um jeito de aparecer nos vídeos aqui. Seja através dos barulhinhos ou às vezes até latindo também, né? Às vezes a Zoe late aqui, ela me compromete no meio do vídeo, mas tudo bem. E na rua tem bastante cachorrinho. Aí já viu, né? Vou jogar um pouco mais. Olha que bacana, pessoal, que tá ficando o nosso IP. Tá bem escuro ainda, concordo, mas já dá para ver aí o formatinho dele surgindo aí. E daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar mais luzes. Aí a coisa vai ganhar bastante vida. Aqui assim. Também. Tomar cuidado para não cobrir nada ali, né? Deixar aparecendo os tronquinhos, os galinhos, por aí vai. Essa primeira fase está, a segunda fase, aliás, né? Já está quase concluída. Ó, aqui eu arredondo também, tá vendo? Tá bem legal aqui, com bastante volume já, ó. Beleza, agora aproveitando toda essa vibe aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o amarelo de cádmio claro, colocar aqui do lado, só que eu não vou jogar
o amarelo de cádmio claro diretamente aqui. Eu vou misturar com o amarelo de cádmio escuro. Porque se você jogar o claro diretamente, dá muito contraste, não. Vou fazer mais um tom aqui, ó. Agora eu já vou começar a jogar com um pouco mais de vigor aqui, ó. Um pouco mais de quantidade de tinta mesmo, ó. Tá vendo? Agora já vai ficar mais séria a brincadeira aqui, ó. Pego aqui. E ó, vou trabalhando ali as flores do ipê e venho fazendo degradê, ó. Olha como ele já vai acendendo ali, tá vendo? Tudo com o cantinho do pincel e o mesmo princípio, deixando intercalado aqui, ó, vai dando volume. E se eu não fizer assim, ó, eu não ganho volume. Aí, como o professor já falou aqui, é um tiro no pé. A luz aqui se perdendo um pouco para cá. E vamos que vamos. Olha a Zoe, tá vendo? Vocês ouviram isso? Eu posso com uma coisa dessa? Eu venho aqui embaixo de mim e dá aquela sacudida que os cachorrinhos dão geralmente. Ela é terrível. Poderia fazer isso lá perto da casinha dela. Não, ela vai fazer aqui embaixo onde eu tô. Olha aí, pessoal, que bacana. Ó, degradê. E o volume vai aparecendo ali, tá vendo? Aqui misturar de novo. Quando eu vejo que está com bastante excesso de tinta no pincel, eu tiro um pouquinho ali, como vocês viram, aquele movimento que eu faço ali com o pincel. Vamos que vamos. Ó, degradê. Pontinha de pincel. Vamos trabalhando tudo isso. Agora eu vou tirar um pouco do excesso da tinta que está aqui no pincel. Como que eu tiro? Assim, ó. Aí volto aqui, pego mais tinta e venho para cá, ó. Não pode ter pressa. Não pode ter pressa. Vai trabalhando toda essa parte dessa maneira aqui, ó. O mais importante é você fazer o degradê, como o professor está falando aqui desde o início, que é isso que vai dar esse volume todo que vocês estão vendo aqui. Não tem outro caminho. Eu vou deixar um pouquinho mais solta. Já venho aqui para dentro, arredondando. E vamos dando cada vez mais volume aí. Agora, cantinho do pincel aqui trabalhando bastante. E ó, o degradê ali, ó. Tá vendo? Bem pontinha. O professor está falando pouco. Essa parte acho que é mais observado que falar, né? Sem contar que de vez em quando eu bugo também, né? Quando eu falo muito. Quando eu estou lá narrando os vídeos do Venere é mais fácil, né? Porque é o Venere que está pintando. Sempre falo isso. Agora quando sou eu aqui pintando, às vezes eu esqueço até o nome da cor que eu estou usando. Coisas do meu universo aqui, né? O professor é meio maluquinho, quem me acompanha aqui já sabe, né? Ó, que legal. Tá vendo que volume arredondado? Vou pegar mais claridade aqui, ó. Aqui na ponta, ó. Depois eu vou fazer isso no restante inteiro. Mas estou fazendo um pouquinho agora aqui para vocês verem, ó. Ó como já dá mais volume. Aqui eu vou continuar. Misturei mais cádmio escuro. Aqui eu vou arredondando. Aqui também. Tomando cuidado para não deixar as copinhas sincronizadas. Deixando os vazadinhos ali
de azul aparecendo. Ó, cantinho do pincel. Degradê, a tinta aqui já está seca. Tá vendo? E vamos lá, ó, colocando mais. Tudo é questão de camadas de tinta, tá? Quanto mais camadas você colocar, e sempre partindo da ponta da copa, fazendo esse movimento, você vai dando mais volume na composição. Aqui eu estou usando agora ainda o amarelo de cádmio claro com o amarelo de cádmio escuro, só que eu estou deixando um pouco mais do escuro. Por quê? Porque a luz está vindo daqui. Então eu estou clareando essa parte aqui, que eu ainda não clareei como se deve, né? Eu fiz só a primeira luz, e aí essa luz mais intensa, ela vai vir aqui e vai morrendo depois, tá? Então, ó, arredondando ali. E olha como ele ficou. Ele tá com formato, mas ele não tá sincronizadinho, ele tá solto. Ele tem umas partes que estão, né? Ele tá carregado, mas ó, ele tá meio irregular. O que eu quis dizer é não deixar tudo certinho, né? Isso é importante, tá? Aqui, ó. Arredondando aqui para baixo. Entrando nesse sentido, de dentro para fora, né? Para dar esse arremate aqui, ó. Ó. Ó, se perdendo ali. Tá vendo? A diferença, ó. Aqui ainda vai entrar mais luz. Pintar é muito bom, né, pessoal? Eu adoro pintar. O professor Marcos Venelli, então, nem se fala, começou a carreira bem antes de mim. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo para quem ainda não ouviu. Eu não sou só pintor, eu não vivo da pintura. Eu tenho um trabalho comum, como a maioria das pessoas, né? Eu falo um trabalho comum porque o artista tem um trabalho totalmente diferente, né? Que é levar a arte, trabalhar com arte. O professor Marcos Venelli é um artista, é uma pessoa que sempre viveu da arte. Ele até teve um começo, até trabalhou, acho que num banco, foi alguma coisa assim, mas isso foi há muito tempo. E aí o professor saiu para se dedicar somente à arte e fez muito bem, né? Porque o que ele faz, o que ele traz para a gente é fenomenal. Olha que bonitinho, todo arredondadinho, mas ao mesmo tempo com volume e também com os vazadinhos de forma irregular. Tá com bastante volume esse P aqui, hein? Tá ficando muito legal. A gente tem aí no caminho pela frente, depois eu vou fazer o chão ali, né, tal, mas ali é de menos, é rapidinho. O importante mesmo, a estrela do negócio aqui é o IP. Depois eu vou passar uns galhos aqui no meio para vocês verem. Olha os vazadinhos ali. E como o colega havia pedido, tá saindo, hein? Um IP amarelo, um fundo de céu azul. Ó, já dei bastante volume aqui. Aqui também. Agora eu vou começar a jogar as partes mais claras vindo para cá, aí ela vai se perdendo à medida que vai chegando para esse lado aqui. Pessoal, vou colocar mais amarelo de cádmio claro aqui, ó, tá? Já limpei o pincel, o pincelzinho que eu estou usando, olha, sujei todo o meu dedo. É o Condor no 441 número 10. Agora eu vou pegar praticamente puro aqui, tá? O amarelo de cádmio claro, só dou uma sujadinha ali com o amarelo de cádmio escuro, mas muito pouco, tá? E ó, vem aqui, vou começar aqui nas pontinhas, fazer o mesmo esquema do degradê. E aqui eu já vou deixando um volume um pouco mais agressivo e venho puxando, ó. Venho esticando, deixando a mão leve, jogo mais tinta ali na ponta e aí eu venho puxando. Que é para dar o efeito
a tinta ficar ali também, né? Pra cá agora eu vou puxando aqui, ó. E vamos jogar bastante amarelo aqui. Aqui é importante jogar umas assim mais soltinho, ó. E vem fazendo degradê, ó. Aproveitando que já tá tudo meio seco ali, ó. Que a tinta acrílica seca rápido. Ó, na ponta e vem, ó, puxando. Tem que fazer o degradê. O professor é chato, né? Mas é para fixar o aprendizado, tá? Ó como fica intercalado aqui no meio das copinhas. A parte mais escura do amarelo ali, ó. Olha como eu deixo intercalar. Tá vendo? Jogo uma quantidade generosa aqui de tinta na ponta, ó. E venho puxando aqui, ó. E arredondando. Fazendo movimento aqui, né? De virada. Enfim. Ó. Algumas partes pode deixar sobrando um pouco mais de tinta. Outras não. Você que vai dizendo como você vai trabalhar aí no seu IP. Você gosta de mais tinta sobrando na tela? Menos tinta? O importante é seguir essa sequência que o professor está passando aqui. É isso aí, ó. Bastante volume. Lembrando de deixar os espaços entre uma copinha e outra para a coisa ficar bem legal. Bastante luz aqui no nosso IP. Eu já estou deixando uma parte generosa aqui de tinta, porque é a parte onde você vê que tem uma copa maior aqui, né? Aqui na parte de baixo. Mas ó, mesmo assim fazendo o degradê, tá vendo? E deixando aquelas falhas ali no meio. Agora aqui, na medida que eu for caminhando dessa metade para cá, ó, eu vou começar a misturar um pouco mais do amarelo de cádmio escuro. Porque eu vou ainda iluminar para cá, mas eu preciso ter uma presença maior aqui do amarelo de cádmio escuro. Opa, não ficou legal aqui. Eu peguei um pedaço de tinta ali, vocês viram? Não ia ficar legal não. Deixa eu colocar mais amarelo de cádmio escuro aqui. Jogar com um pouquinho do amarelo de cádmio claro. E também vou começar, ó, sutilmente intercalar aqui uma luz, mas é uma luz mais branda. Vai se fundindo aqui com a outra, ó, que é a parte onde ele vai estar mais escuro para cá. Vou colocar bastante volume aqui. Vocês veem como é só ir trabalhando esse jogo de luz e de sombra. Ah, professor, mas poxa, o vídeo é para iniciante, mas parece tão difícil tal. Galera, é para o iniciante aprender. Aprender como é que faz. Porque esse é o grande problema. Se você não souber como é que faz, e aí, como é que fica, né? Então, você sabendo qual é o caminho, depois você vai treinando normal e o aprendizado vai acontecendo, né? O começo é um pouquinho doloroso, né? Não vou falar que não. Aprender a pintar não é, de repente, um processo tão rápido, mas é um processo, sim, que você vai aprender desde que você se dedique. Ó, vou colocar mais quantidade de tinta aqui. Se dedicando, treinando sempre, vai chegando lá sem medo de ser feliz. Aqui eu já vou espaçando um pouco mais.
deixando aparecer mais algumas partes do fundo. Esse IP aqui tá bem carregado, hein? Fala a verdade, hein? Ó. E é bonito na natureza, né? Eu, pelo menos, curto pra caramba. Aqui na rua de casa mesmo tem um. Bem legal. Aqui eu já vou dar uma saidinha assim, ó. Com o pincel. Pra suavemente ali deixar escapando algumas pétalas. Vou pegar um pouquinho mais de claridade também. E ó, dá-lhe luz, intercalando aí. Epa, olha os motoqueiros buzinando aí. É que alguém brigando na rua. Olha que bonito, pessoal. Olha quanto volume no nosso IP, hein? Tá show de bola, hein? Aqui também. Ó como ficou com volume. Isso é importante. Se a gente não faz toda essa sequência, intercalando a luz e a sombra, você não obtém esses volumes. Não obtém mesmo. Não adianta. Tem que fazer o sombreado, tem que fazer o degradê. É assim que você consegue alcançar os objetivos, que justamente é você chegar naquele volume bacana na sua obra, na sua composição. Olha que legal, pessoal, tá bem bacana, né? Bem marcado, dá para ver direitinho de onde tá vindo a luz. Eu vou jogar um pouco mais de claridade em algumas partes, também para dar mais uma ênfase aqui, as pontas. Agora eu já vou dando uns retoques aqui que também são bem importantes, olhando um pouco de longe. Agora eu já estou trabalhando com mais claridade e ó, colocando bastante volume, bastante tinta, tá vendo? Como se ele estivesse saindo um pouco fora da tela ali. Deixa eu pôr um pouco mais de luz para cá, arredondar mais, vai ficar mais solto ainda. Olha que bacana, bonito, hein? Show de bola o nosso IP amarelo, todo floridão aqui, hein? Vou jogar mais luz aqui. Uma luzinha perdida. Onde eu vejo que dá para jogar um pouco mais de luz, eu vou jogando. Aí já é uma percepção artística, tá? Porque eu tô sem referência. Mas se você tiver com uma referência, fica até mais fácil também. Ó, agora o que eu vou fazer? Eu vou esticar um pouco esses galhinhos aqui para o meio. Porque o IP tem o tronco e os galhos escuros. E eles aparecem no meio aqui do amarelo. Eu vou fazer isso agora para vocês. Pessoal, eu havia colocado, limpei o pincel, tá? Havia colocado aqui ó, o violeta e o sombra, lembra? Para fazer o tronco. Depois eu até joguei uma luz. Então eu vou nessa mesma mistura, vou aproveitar que aqui está seco, eu vou dar mais uma ênfase aqui, né? Nessa parte dos galinhos aqui, ó. E eu vou começar a passar de uma forma bem sutil aqui, alguns galinhos aqui no meio. Aí depois o que eu faço um arremate com amarelo ainda por cima, mas sutilmente eu vou fazer isso daqui, ó. Em algumas partes ali, como se o galho tivesse aparecendo aqui, ó, bem aqui. Vou esticar um pouco mais esse galinho para cá, vou criar um outro galho aqui, ó. Agora eu vou viajando um pouquinho aqui, tá? Viajando é uma gíria nossa aqui. Falar isso que depois eu traduzo o vídeo. Aí fico viajando, fica meio estranho. Viajando é uma gíria que fala, pô, você tá criando, né? Pensando aqui, enfim. Ó.
Passando os tronquinhos ali no meio. Tronquinhos não, galinhos. Olha aqui. Tem que tomar cuidado para não ficar meio artificial também, né? Vou pegar um pouco do amarelo com sombra aqui e vou subir novamente uma luz aqui no tronco, ó. Agora que eu já escureço, que a parte ali onde tá a luz está só um pouquinho aqui, ó. Para ficar um pouquinho mais natural ali, né? Bom, agora é o seguinte, o que eu vou fazer? Para não ficar esses risquinhos meio estranhos aí, eu vou limpar o pincel, porque se deixar assim fica meio estranho, né? E eu vou jogar um pouquinho de pétala por cima desses caras. Sutilmente eu vou dar uma tampadinha neles também. Ah, professor, mas você faz e depois tampa? É, para deixar natural, entendeu? Ó, para ficar de leve ali aparecendo. Ó, é isso. Tira aquela coisa grosseira daquele risco que tá ali, ó. Vem na pontinha aqui embaixo, ó. A mão tá bem leve fazendo isso, tá? Ó. Tem que fazer, porque senão fica meio estranho, né? Isso é minha técnica, tá, pessoal? Pode ser que o seu professor de pintura ensine de maneira diferente, mas eu tenho certeza que ele vai dar uma quebrada nesse tipo de situação aqui, se for necessário. Ó, tá vendo como já ficou mais discreto? Nas partes aí onde eu tô jogando o amarelo, mas você vê que ele tá ali, ó. Quer dizer, ele já ficou um pouquinho mais discreto. É como se ele tivesse lá no meio mesmo, né? Vou pegar mais amarelo de cadmo claro aqui. Jogar um pouco mais aqui. Tô vendo que eu ainda vou jogar mais luz nesse cara. Eu falei que eu ia fazer só 3 camadas, mas tô achando que dá para fazer mais. Deixa eu misturar um pouco aqui ainda para quebrar esses outros aqui. E a nossa pintura para os iniciantes na pintura está bem completa. Simples, né? Um elemento só, mas você aprende como fazer esse elemento do início ao fim. Agora eu limpei o pincel, vou pegar ele praticamente puro aqui, ó. Bem de novo. Colocando bastante aqui, bastante volume, ó. Fazendo degradê nas pontas, mais espaçado. Principalmente onde eu quero destacar mais a luz. Aqui, ó. Beleza. Ele ficou mais pro canto aqui, mas não tem problema, né? Dá pra associar, ver bem legal aí, né? Olha que legal, pessoal. Muito bacana, né? Mais volume ainda, ó. É dessa maneira aqui que a gente faz com que o IP fique chamando bastante atenção na pintura. Não fica aquela coisa de uma camada ou 2 camadas, não, várias camadas de amarelo para obter o efeito. Ainda mais o amarelo, que é uma tinta transparente. Trabalhamos com poucas opções aqui, porém conseguimos dar bastante volume no nosso IP. Muito legal, né? Aqui também acho que cabe mais. Se perdendo para cá. Intercalando bastante os tons. Deixa eu olhar de longe. Tá legal.
umas mais clarinhas aqui, como se tivessem umas mais novinhas aqui. Um pouco mais de luz. E vocês veem que aquele fundo que a gente fez inicialmente, né? Praticamente sumiu, né? Bonito, né, pessoal? Tá bem carregado o nosso IP, hein? Bem carregado mesmo. Olha só quanto volume. E agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa parte aqui do chão, já para a gente partir aí para finalizar essa obra, beleza? Pessoal, para fazer a parte aqui do chão, eu vou colocar o verde Versi aqui, ó, tá? E nesse momento eu vou até trocar o pincel. Poderia ir com o Condor, tá? Mas vou pegar esse daqui que não tá contaminado. Vou fazer aqui, ó, uma mistura de um pouco de sombra, apesar que o sombra aqui, na verdade, ele já até secou. Deixa eu pegar sombra aqui. Sombra verde Versi e um pouco do amarelo de cádmio escuro. E vou acrescentar até um violeta aqui, deixar um verde bem queimado. E vou intercalar aqui de uma forma bem impressionista. Tá? Opa! Acabei pegando aqui uma tinta que não devia, mas tá bom. Que foi o sombra. Sem medo de ser feliz. Vamos lá. Vou fazer aqui uma parte aqui de sombra e depois outra de luz aqui. Vocês veem que a sombra ali é do próprio IP, ó. Então vou já deixar meio terroso ali. Aqui, ó. Só para não falar que não fizemos o chão, né? Tinta acrílica na veia aqui, bastante. Deixa eu acrescentar mais luz aqui. Aqui é a sombra do IP, né? Já vai ficando meio marcado, ó. Isso. Vamos fazer o seguinte. Vou limpar o pincel aqui. Deixa eu pegar um pouco do outro pincelzinho que eu estava usando também. Vou colocar violeta aqui. É só fazer uns formatinhos aqui, ó. Pra depois jogar uma luz aqui, né? Bem discreta. Como se fossem uns matinhos ali. Lembrando que aqui tá na sombra, por isso que eu tô jogando violeta ali, né? Aqui também. Vou limpar o pincel. Tá ficando bacana, hein? Só tá uma coisa me incomodando. Eu vim muito pro canto aqui, ó. Eu acho que eu vou esticar depois um pouco mais aqui a copa dele. Só um pouquinho. Ó, a Zoe de novo. A Zoe, ela sempre dá um jeito de aparecer aqui. Vamos lá, clarear um pouco mais. Jogando luz. Dando formato aqui. Agora aqui não tem muito segredo, né? Mesmo esqueminha, ó. Pegando verde, como se eu estivesse trabalhando ali, ó. A copinha. Mesma coisa que eu fiz no IP. Faço aqui no chão, mas mais horizontal. Tá vendo? Ó. Põe um matinho um pouco mais claro, o outro um pouquinho mais escuro. Só mesmo para dar volume aqui.
para não ficar aquela coisa, né? O IP tem que estar em algum lugar, está na terra, né? Então, joga umas partes um pouco mais escuras, ficar até um pouco desse azul que está aqui, fazer uma misturinha, dar um verde meio escuro, ó. Jogar umas pedrinhas aqui. Falei que era bem impressionista, é bem impressionista mesmo. Aproveitar os amarelos. Tá vendo, pessoal, como pintar? Depende do que você quer, né? Você pode fazer rapidinho assim, ó. Para quem tá começando, fazer um chão, ó, todo marcadinho, tal, contraste de luz, de sombra. Vou jogar as pétalas do IP daqui a pouco aí no chão, né? Porque não dá para você ter um IP desse todo florido e não ter umas pétalas aí das folhas no chão, né? Ó, formatinho do matinho ali. Quer dizer, não é só o IP, né? A gente fala do IP, mas acaba passando o recado de outras coisas aí também, né? Aqui, ficar mais o tronco. Fazer mais parte do solo aqui. É isso aí, galera. Bem isso aí mesmo. Pra cá. Agora eu tô jogando verde versi mais puro aqui, né? Beleza. Deixa eu fazer um negócio. Eu falei que estava me incomodando um pouco aqui. Eu achei que o IP ficou... Não, a copa colou muito aqui, aqui ela está um pouquinho descolada. Aí eu tenho como pegar aqui um pouquinho do amarelo de cádmio escuro. Coisas do professor, tá? Só que eu tenho que tomar cuidado para não matar minha obra aqui, né? Então eu venho aqui, ó, só de leve, eu ponho umas pinceladas a mais aqui, ó. Como se ele saísse um pouco de órbita aqui, tá vendo? Dá para fazer isso também. É um pequeno ajuste aqui, ó, no formato. Para cá também. Ah, por quê, professor? Que aí fica mais... Fica mais solto, né? Mas ao mesmo tempo, ó... Ele fica ocupando todo o espaço da tela. Vocês entenderam onde o professor cismou aqui? É isso. Beleza. Vou dar uma transparência. Vou pegar esse cara bem na ponta aqui. Fazer como se ele tivesse vindo daqui. Pronto. Agora ele já ficou mais certo. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar, né? Vou jogar aqui na sombra umas pétalas aqui. Do amarelo. Aqui é só para dar um charme, tá? Não vou jogar muita luz, né? Apesar de elas estarem bem iluminadas, né? Aqui. Por que eu estou pegando amarelo de cádmio escuro? Porque aqui é a sombra, né? Tecnicamente, né? Agora o professor viajou, deu um riscão aqui. Vou apagar um pouco. É bem impressionista mesmo, tá, pessoal? Porque o foco mesmo de estudo tá aí, que é o IP, né? Então a gente vai só complementar aqui, mas para vocês saberem como que é. Vamos aqui, vou esticando. Vou jogar mais para cá. Olha lá que legal. Põe algumas mais perdidinhas aqui. Muito show, né? Muito bacana. Gosto muito de fazer esse tipo de tema. E o colega que pediu tá aí. E hoje eu não falei, eu lembrei agora, eu vou falar para você que está chegando agora,
conhecendo o nosso canal. Esse é o canal do professor Eduardo Messeneiro e do professor Marcos Venelli. É isso mesmo que você ouviu, são 2 professores trabalhando aqui, fazendo vídeos novos toda semana, dos mais variados temas, exclusivos para vocês de forma gratuita. Tudo que você quiser aprender, vou pôr um pouco mais de luz aqui, ó. Pode vir que tem aqui no nosso canal. Porém, a única coisa que a gente pede, você já sabe, os outros canais também pedem, é para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, compartilhar os nossos vídeos. Por quê? Assim você ajuda a gente a se fortalecer aqui no YouTube e continuar trazendo conteúdo de qualidade para todo mundo. Ó, que eu estou fazendo um matinho agora, tá vendo? Uma parte mais clara. Estava aí pedindo encarecidamente para você se inscrever. Eu sei que você vai se inscrever, porque você é uma pessoa bacana e vai dar uma força para a gente aqui. Olha que legal. Nada melhor, né? Ali no fundo já fazendo um matinho. Eu quero ver se o colega que me pediu, eu não lembro o nome de todo mundo, tá? Alguns eu conheço assim, de acompanhar no canal, né? Mas muitos, é muita gente, é bastante gente, eu respondo tudo. Mas assim, eu gravo quem pede alguma coisa, mas eu não lembro exatamente quem foi. Então, se a pessoa se sentir à vontade e quiser falar nos comentários, professor, fui eu que pedi e tal, vou falar, beleza, participa aí, não deixa passar não, porque eu fiz essa tela a partir de um comentário de uma pessoa aqui no canal. Então, se quiser aparecer, se manifestar, fique à vontade. Aqui eu já puxei mais matinho, já deixei o matinho um pouco mais alto. Eu estou inventando moda já, né? Mas beleza, para ficar bonitinho, né? Vou tomar cuidado para não ficar nada sincronizadinho. Então, vou pôr assim, mais uns mais soltos aqui. Bem de leve, ó. Aí, beleza. Show, hein? Bem impressionista, do jeito que o professor gosta. Teve uma vez um colega que falou também, você fala de você na terceira pessoa? Falo, tenho sérios problemas em relação a isso. Estou aqui falando, o professor, não sei o que, sendo que o professor sou eu. Mas tranquilo, eu até brinco com a galera, às vezes eu falo que eu tenho um parafuso a menos. Eu acho que eu tenho mesmo. Até aí, tudo bem, quem não tem, né? Ó, mais aqui. Eu vou parar de alisar daqui a pouco, tá? Aqui, você vai mexendo, vai colocando mais elementos. E aí você não quer parar, mas precisa parar, né? Porque o intuito já está feito, que é o IP. Vou pegar aqui mais um pouco. Só vou jogar uma sombra aqui. E é isso. Beleza? Um pouquinho de luz aqui. A luz discreta, porém que pode ser percebida ali. Olha que show que ficou o nosso IP, hein? Beleza, pessoal. Temos aí um estudo de IP amarelo para vocês. Lembrando, quem pediu isso foi um colega. Vou até pedir para esse colega depois comentar aí. Fui eu, tal. Beleza, vem, comenta, que aqui a casa é nossa. Beleza? Pessoal, muito obrigado por me acompanhar em mais esse vídeo exclusivo para iniciantes aqui na tinta acrílica, o IP amarelo com fundo de céu azul para vocês. Muito obrigado, como sempre, um beijo, um abraço, até a próxima e valeu!